A graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, para todos nós. Quem vos fala aqui é o presbítero Monte Ser, bem como vocês podem perceber aí no vídeo. Hoje eu estou bem atacado, bem gripado. Gripe é assim, amados, mas a gente sabe, né, que gripe às vezes é uma semana, a gente vai tomando ali medicamento, tomando água, mas a garganta ela vai arranhando, vai trancando. Aí tem dias que o nariz fica, um pouco congestionado. Mas a palavra de Deus está aqui. Estamos mais um dia com esta mensagem maravilhosa aí no livro de Lucas, no capítulo 9, o versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Bom, o que esta mensagem, amados, que Jesus está dizendo aí, através do seu discípulo Lucas, que Jesus falou e Lucas escreveu? O que quer dizer? Qualquer que quiser salvar a sua própria vida, que ninguém consegue se salvar sem passar por Jesus. Ninguém, como Jesus mesmo disse, ninguém consegue chegar ao Pai se não for pelo amor de Jesus. Ou seja, nós temos que negar o nosso velho eu, aceitar a Jesus para virar uma nova criatura, e aí sim o nosso nome será escrito no livro da vida. Amados, o devocional, amados, que foi preparado aqui para esta mensagem, talvez você não entenda, mas aqui está falando sobre discipulado. Aqui está falando, amados, o Jesus foi o nosso mestre. Ele foi o professor de como a gente pode ser discipulado. Bom, amados, todos nós precisamos aprender, seja na escola, seja num curso, todos nós precisamos passar por metodologias de ensino, onde tem livros, e para as questões de Deus, que é a principal questão para a nossa alma, que é o nosso alimento espiritual, nós também passamos, por estudos bíblicos. Quando a pessoa aceita Jesus, ela passa por um discipulado, onde vai ali os irmãos fazerem a visita, vai um professor discipulado juntamente com outro irmão. Se é um jovem, vai junto com um jovem, vai ali para fazer o discipulado, para ensinar para aquela pessoa que está aceitando a Jesus, como que deve ser o proceder dela, assim como Jesus ensinou quando ele trouxe aqueles homens que eram ali pescadores, cobrador de impostos, entre outras coisas que eles faziam antes de conhecer Jesus, que Jesus trouxe para eles e os discipulou, os ensinou. Então, como seguir o caminho de Jesus? O discipulado está no centro da vida cristã. Ser um discípulo significa ser aprendiz, significa seguir a Jesus e moldar a nossa vida segundo a vida dele. Tudo que Jesus fez foi para um exemplo, como um exemplo para nós. Jesus nos diz que o ponto de partida para segui-lo é negar a nós mesmos, ou seja, perder a nossa vida por amor de Jesus, negar o nosso velho eu, amados. Perder a nossa vida aqui, amados, não está falando só de perder a tua vida física, mas está falando de perder a tua vida mundana, de tu jogar fora aquilo que te afasta das coisas de Deus. Amém? Negar a nós mesmos significa que escolhemos colocar os desejos de Jesus acima dos nossos. Isso quer dizer que devemos reconhecer que nós não temos todas as respostas, ou também que nós não sabemos o caminho certo para seguir pela vida. Por isso que diz que quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Ninguém vai conseguir se salvar a si próprio. O discipulado não é uma coisa que fazemos uma ou duas vezes. É um estilo de vida que precisa ser vivenciado a cada dia. Passaremos a vida inteira nos tornando mais parecidos com Jesus. Então, o discipulado, amados, é um conteúdo para você começar a sua caminhada.
mas você continua sendo discipulado pelo Espírito Santo de Deus. O caminho da vida, exemplificado por Jesus, foi o sofrimento na cruz. Quando negamos a nós mesmos, escolhermos seguir a Jesus humildemente. E conforme nos tornamos mais como Jesus, também precisamos levar a nossa cruz. Nós também sofreremos por fazer o bem e por negar coisas que parecem atraentes no momento, mas que no fim das contas nos afastam de Deus. Mas quando suportamos nosso sofrimento, representamos Cristo para aqueles que nos rodeiam. O paradoxo de seguir a Jesus é que quando desistimos da nossa vida por Ele, recebemos vida eterna em retorno. Quando nos agarramos à nossa vida e a mantemos longe de Jesus, então não experimentamos a vida abundante que o Senhor promete, que é a vida eterna. Então aí, separe algum tempo hoje para refletir sobre como você está vivendo uma vida de discipulado. Faça uma lista das maneiras pelas quais você está negando a si mesmo e vivendo para Cristo ou vivendo egoisticamente para os seus prazeres e ganhos, ou seja, para a carne. Comprometa-se a seguir a Jesus, não importa o quanto o caminho seja difícil, e ore por força e persistência ao segui-lo. Então, amados, a nossa mensagem de hoje aí de Lucas, que nos coloca: quem quer salvar a sua própria vida vai perder, não vai conseguir. Se não for por Jesus, pelo amor de Jesus, se entregando a Jesus, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, seguindo esse discipulado de vida que Jesus deixou. Por isso que Jesus veio ao mundo, para ensinar-nos. Não só ele veio para ser o sacrifício final, sim, mas também para ensinar o homem, nós, como proceder, mesmo com as dificuldades da vida. Jesus também foi homem, foi carne e também sofreu como nós. Amados, a nossa reflexão, amados: como você pode negar a si mesmo e seguir a Deus hoje? Perguntando a Deus que áreas da vida eu preciso entregá-las. Fazendo uma escolha altruísta para ajudar alguém e também confiando que, independentemente do que aconteça hoje, Deus tem um plano traçado para você, amado. Deus tem um plano traçado para você, amada. Mas precisamos seguir esse discipulado. Esse discipulado, amados, é um plano que Deus tem para a humanidade, de negar a si mesmo, deixar os prazeres do mundo de lado, para servir as coisas de Deus. Se todo mundo fizesse assim, Deus não precisaria ter colocado as Escrituras, os discípulos, mas o homem, como busca os prazeres mundanos, como busca a raiva, não perdoa, quer fazer as coisas com as suas próprias mãos. Então temos aí as Escrituras, e nas Escrituras temos aí então os ensinamentos de Jesus, para que nós, como um discipulado, o Senhor é o nosso discipulador, Ele instrui os líderes lá da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, aqueles que fazem ali, passam por um curso também para ser um discipulador. Não são todos, amados, que podem ser um discipulador. Você pode entender das Escrituras, mas para você ser um discipulador, você tem que fazer um curso. Isso dependendo aí da sua igreja. Sabe por quê? Porque você não pode chegar a alguém e querer discipular uma pessoa se você não entender da palavra, para você ensinar aquela pessoa
o que está ali na palavra e o que aquela pessoa precisa aprender. Então você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu já discipulei muitas pessoas, já discipulei casais. Então, amados, eu digo para vocês, o discipulado é um desafio, porque você vai encontrar pessoas que têm coisas ali na mente como barreiras, que coisas que vêm até dos antigos, dos seus passados. Amém? E é isso então, amados, essa foi a nossa mensagem de hoje. Espero, humildemente, que você possa me perdoar por não estar tão bem aqui, mas Deus é que dá a cura, certo? Vivemos assim, é a nossa vida nessa terra, mas não deixamos de buscar ao Senhor. Tá chovendo, tá fazendo sol, tá fazendo frio, tá fazendo calor, estou gripado ou estou bem de saúde e estou adorando a Deus. Amém? Então, vamos aqui para a nossa oração, amados, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais esta mensagem, por mais esta palavra. Amado, soberano e eterno Deus, Pai, não é natural para mim que eu desconsidere os meus interesses. Preciso, Senhor, que o Senhor trabalhe em minha vida, para que eu possa, Senhor, aprender a ser uma pessoa mais misericordiosa, aleluia. Ó poderoso Deus, dá-nos, Senhor, forças em tempos de sofrimento e angústia, porque nós não conseguimos sozinhos, Pai. Mostra-nos, Senhor, como carregar a nossa cruz, como Jesus carregou a dele. Senhor Jesus, Pai, Tu fosses o nosso discipulador, o nosso mestre, o nosso professor, o nosso irmão, o nosso Salvador. E ainda hoje, Pai, Tu nos auxilia, Tu nos toca, Senhor, quando estamos perto de fazer algo, Senhor, que Te desagrada, Tu nos toca. Tu nos fala através de sonhos, Senhor, mostra, Senhor, o caminho a seguir. Então, Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais esta mensagem, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado a Deus por mais um dia de trabalho, porque hoje, Senhor, eu levantei cedo, dirigi até aqui, mas isso só foi possível, Pai, porque Tu, Senhor, me deste, Senhor, a condição para poder chegar até aqui. Pai, Tu sabes, Senhor, que ontem eu estava um pouquinho melhor, hoje eu estou aí um pouquinho mais atacado, Pai, mas está tudo nas Tuas mãos, Pai. Se a minha vida for acabar hoje, Senhor, amém. Se a minha vida for acabar amanhã, Senhor, amém. Só, Senhor, o que eu quero é estar, Senhor, perto de Ti, Pai. Adorando a Senhor, a Ti, buscando, Pai, os Teus ensinamentos. Poderoso Deus, eu Te agradeço pelos filhos, pelos familiares, pela família. Poderoso Deus, eu Te agradeço pelos nossos amados irmãos em Cristo, de todas as igrejas, denominações, todos aqueles, Pai, que Te buscam em espírito e em verdade. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos para a seara. Poderoso Deus, sabemos que temos uma irmandade enorme, mas muitas pessoas, Pai, têm que estar lá na igreja, cuidando da manutenção da igreja. Outras pessoas, Pai, pelos seus serviços seculares, pelas coisas que fazem, não tem tempo para estar tendo um trabalho lá, Senhor, na igreja. E temos também os irmãos que estão fora, os missionários, os evangelistas, os pastores de campanha estão sempre aí, Senhor. Poderoso Deus, sabemos que o nosso ID, Pai, é compartilhar o Teu amor. Mas não importa se a pessoa tem um serviço secular na igreja, não tem nenhum outro serviço, só o serviço da igreja, ela também, Senhor, pode estar fazendo, Senhor, está discipulando alguém, está falando do Teu amor, está orando pelas vidas, Pai. E é isso, Senhor, que Tu vê em cada um. Poderoso Deus, eu não venho aqui, Senhor, para julgar ninguém, Pai, mas sabemos, Pai, que hoje, com a bomba de informações e tecnologia que nós temos, muito do amor das pessoas hoje está mais fraco. Então, Pai, viemos aqui, Senhor, para que essas pessoas entendam o quão é importante o amor. Para que a pessoa entenda que o amor que ela está dando nos bens materiais não leva a nada. Que ela está tentando salvar a sua própria vida. Ninguém consegue viver mais de tantos anos. Ninguém vive para a semente, ninguém vai viver eternamente aqui nessa terra.
porque o que nos espera não é esse corpo aqui será destruído, porque foi um corpo corruptível de pecado. Mas sabemos que o nosso corpo, a nossa alma, Pai, ganhará um novo corpo na glória. Poderoso Deus, pelo Teu santo e glorioso nome, continuamos orando aqui, Pai, pelos pedidos de orações, pela missionária irmã Fátima, pelo irmão Gilberto, pela irmã Crislane, também, Senhor, a minha mãe, todos da minha família, meus irmãos, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos, primas, enfim, todos, Pai. Eu oro aqui, Senhor, pelas nossas irmãs ali do grupo, Pai. Senhor, continua usando as Tuas servas, Pai, grandiosa e poderosamente, abençoando-as, Pai. Sabemos que estamos num tempo em que alguns lugares aqui, Senhor, da região do nosso país tem mais frio, outros lugares mais calor. E geralmente quando chegamos nessa época de inverno, Pai, acabamos ficando resfriado, gripado. Mas Tu sabes, Senhor. Então entregamos, Senhor, a minha vida eu entrego nas Tuas mãos e a vida das pessoas também, Pai. Sabemos que tem crianças, Pai, quando chega essa época, muitas crianças de hospitais com problemas respiratórios. Muitas pessoas acabam até morrendo. Então, Pai, estamos aqui orando, ó Pai, clamando, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua salvação, pela Tua graça, pelo Teu poder. Poderoso Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai. Eu entrego esta mensagem, esta oração, Senhor, com muito amor no meu coração. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado por essas pessoas, Pai, que estão sempre aí compartilhando, que estão sempre se inscrevendo, ó Pai, no canal, comentando. Amém. Amado irmão Gilberto, obrigado pelos seus comentários. Amado Deus, já está fazendo a obra aí na sua vida. Só creia e continue buscando ao Senhor, confiando que o Senhor já está fazendo a obra. Você precisa ser uma companheira, Deus vai colocar, mas só espere em Deus. Não entre em algo que seja do inimigo. Quando for de Deus, amado irmão, Deus vai enviar alguém que vai chegar e vai falar para você. Deus vai colocar a pessoa que Ele quer na sua vida. Amém? Amados, perdão, amados. Que a graça, a paz e o amor do Senhor fiquem com todos vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Compartilhe aí o vídeo. Se tiver pessoas precisando de oração, coloque aí o nome da pessoa, vamos estar orando e Deus vai estar fazendo a obra. Amém? Quero deixar aqui o meu grande carinho para a irmã Crislane e toda a sua família, suas filhas lá, sua mãe, seu pai, toda a família. Estamos orando pela irmã, peço que vocês continuem também, amados, continuem hoje a irmã Crislane aí fazendo aniversário, completando 32 aninhos de vida. E Deus tem muito ainda para usar essa serva dele. Então peço que vocês continuem orando aí pela irmã Crislane. Ela tem algo que o Senhor, ela tem que tomar uma posição lá. Ela sabe do que se trata. Eu já tenho conversado com essa irmã e eu peço que vocês possam estar aí em oração por esta irmã, suas filhas, e toda essa família lá. Amém? Que o inimigo tem trabalhado lá furiosamente para destruir aí a vida desta amada irmã. E feliz aniversário, irmã. E que se você também estiver fazendo aniversário hoje, também feliz aniversário para você. Amém? Fiquem todos com Deus. Eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus.